Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória a São Francisco Sales, bispo e doutor da igreja. Eu quero acolher você que está comigo agora no YouTube. Dê seu joinha, seu like, peça a sua oração. Eu quero rezar por você. Deus te abençoe. Você não está sozinho, não. Deus está dentro de você. Vamos fazer esse exercício. Converter o nosso coração de pedra no coração de carne. Escutar melhor a sua palavra e colocar em prática. Com esta liturgia, eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra que você pede. Que graça você pede hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Rezaremos hoje na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de 1 a 10. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Se não fosse assim, não seria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste nem te agrada de vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifício pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 39:40. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo de 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. O autor do livro A Carta aos Hebreus, hoje, na liturgia desta terça-feira, nos ajuda a entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é uma preparação para o Novo Testamento. A antiga aliança, ela é provisória. É uma preparação para a nova
e eterna aliança. E a carta aos Hebreus, nesse capítulo 10, fala aqui que Cristo é o sacrifício perfeito. Ele repetiu o sacrifício porque aquele ato, o ato do pecado, por meio da imolação de animais, ele todos os anos precisava fazer porque era como se for, como não adiantasse. Mas Jesus veio para fazer o sacrifício da salvação e eliminar do mundo o pecado pelo seu sangue remido na cruz. Eu recordo muito, toda vez que eu vou à missa, eu fico pensando assim, toda vez, quando o sacerdote diz assim: toda vez que se bebe desse cálice, faz memória. Memória de quem, diácono? De Jesus, para cada geração, para cada reunião. Na minha família eu faço a memória. Ele entra e será lavado ali o meu pecado. A memória que eu faço desse Deus que amou, desse Deus que fez a vontade do Pai. É o que o salmista hoje no Salmo 39. Eles que venham fazer com prazer, com alegria, com vontade, a minha vontade, a vontade de Deus. Então, quando nós pedimos uma coisa ao Senhor, temos que saber se é a vontade de Deus. Se for segundo a vontade de Deus, que a minha intercessão seja vista como graça. O Evangelho de hoje fala também duas famílias. A família consanguínea e a família da fé. Jesus não foi indiferente com a sua parentela. Não foi, como muita gente fala. Nós sabemos que Maria só teve um filho, Jesus Cristo. Esses irmãos, era toda a parentela que vivia ao seu redor, naquela comunidade. E foram chamar Maria porque a sinagoga estava muito cheia. Jesus estava sem tempo nem de se alimentar, porque as pessoas estavam todas querendo ouvi-la, fazer essa experiência, chegar perto. Mas veja o que a palavra diz. Eles estavam sentados. Aonde, diabo? Aos pés de Jesus. O que é que fazem as pessoas? Fazem a melhor parte, sentar aos pés de Jesus. Jesus olha para aqueles que estão sentados, para aqueles que estão ouvindo a palavra e diz: esses daqui são minha mãe, meu irmão e minha irmã. Nós somos católicos, nós vivemos o sacramento, vivemos. Mas será que nós estamos sentados ao redor de Jesus para ouvir a sua palavra? Então, aproxime-se, não se distancie de Jesus. Jesus dizia assim: quem faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe e são meus irmãos. Por isso a importância de nós conhecermos, eu e você, a vida dos santos. Tantos santos passaram por nossa vida. Tem santos que estão nos altares das igrejas e os santos da nossa casa também. Quantas pessoas fizeram coisas boas, intercederam por nós, nos mostraram Jesus. Hoje a igreja tem um santo chamado São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Fazendo memória hoje, porque ele fundou um novo estilo de vida religiosa. Ele misturava oração com ação. Uma vida que não foi muito aceita naquela época. Então, São Francisco de Sales foi um grande escritor e um grande diretor espiritual. Aí destaca, eu lembro agora de duas obras dele, não li ainda. A Introdução da Vida Devota e o Tratado de Amor de Deus. Ele escreveu 2.100 cartas, olha só. Chegar até nós, no dia de hoje, nós temos essas cartas. Então a gente precisa viver essas palavras desses santos que deixaram-se seduzir
por Jesus e levaram até eles a vontade de Deus. Quem fez melhor a vontade de Deus nessa terra? Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Além de ser mãe, fez a vontade de Deus. Então peçamos essa graça a Deus, de sermos disponíveis ao Espírito Santo, para que se faça em nós a promessa deixada por Jesus ao subir para o céu. Coisas maiores vocês farão, porque vos mandarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. Então que tenhamos essa fé em Deus, nosso Senhor, e possamos vivenciar, estar sempre aos pés de Jesus, escutando e vivendo e nos convertendo para estarmos melhor anunciando ao mundo a palavra de Deus. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.